Gilão, nome de rio, nome de rádio, para sintonizar navegando. Os votos de uma ótima segunda-feira. Bom contar convosco desse lado, mais um momento do nosso início de semana. E uma promessa que ficou do fim do ano, prometido é devido, cá estamos nós, mensalmente, a contar com João Correia, que é tarólogo e que inauguramos hoje o nosso apontamento mensal. João, bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Algarve. E é um gosto podermos aqui partilhar com os nossos ouvintes informação relacionada com o que aí vem mensalmente. Hoje abrimos portas ainda em janeiro. Isto é começar logo como se quer. Exatamente. Princípio do ano, é verdade. Bem, então vamos ao nome do programa. E do apontamento, diremos nós. Bem, iremos apresentar aos nossos ouvintes os caminhos da fé. Os caminhos da fé. A escolha do nome, porquê, João? Quer dizer, nós aqui no nosso programa vamos ter como objetivo explicar um pouco da doutrina e da vida espiritual. Contudo, é apenas uma explicação. Agora, o caminho que cada um faça para encontrar Deus na sua vida é muito pessoal. Há quem encontre Deus no sorriso de um filho, no abraço de um pai, num mendigo numa rua. Cada um liga-se. O nascer de uma flor num canteiro. Cada um liga-se com o divino da sua forma. Cada um percorre o seu caminho até encontrar o divino. Então nós só vamos explicar um pouco do divino. O caminho cada um faz por si. Bem, está explicado os caminhos da fé aqui. E nós temos um seguimento, aliás a promessa ficou também da nossa conversa de fim de ano, que para cada mês iremos ter aqui um miminho para todos os signos, é isso? Exatamente. E vamos iniciar por aí então, João. Bem, então vamos fazer aqui a previsão numerológica para o mês de fevereiro de 2024. De referir que esta previsão numerológica é feita segundo o meu tarô e segundo o meu método. Então, para fevereiro de 2024, para Carneiro, os números de bonança 8 e 11, a semana favorável toda, excepto a segunda, e os dias de prosperidade de sexta a segunda. Para Leão, os números de bonança o 7 e o 10, a semana favorável a última, e os dias de prosperidade de quarta a domingo. Para Sagitário, os números de bonança o 7 e o 2, a semana favorável a primeira, e os dias de prosperidade de segunda a quarta. Para Touro, os números de bonança 6 e 10, a semana favorável todas e os dias de prosperidade todos. Touro está aqui muito privilegiado em fevereiro. Ok. Para Virgem, os números de bonança 10 e 11, a semana favorável a terceira, os dias de prosperidade quarta e quinta. Para Capricórnio, os números de bonança o 7 e 8, a semana favorável a terceira, e os dias de prosperidade quarta e quinta. Para Gêmeos, os números de bonança 3 e o 12, a semana favorável a primeira e a segunda, e os dias de prosperidade de segunda a quarta. Balança, números de bonança 7 e 11, a semana favorável toda, excepto a terceira, e os dias de prosperidade segunda e domingo. Para Aquário, os números de bonança o 11 e o 9, a semana favorável a terceira e os dias de prosperidade de quarta a sexta. Para Caranguejo, os números de bonança o 11 e o 7, a semana favorável a primeira, os dias de prosperidade de segunda a quarta. Para Escorpião, os números de bonança 2 e o 4, a semana favorável a primeira e a última, os dias de prosperidade segunda a domingo. Segunda e domingo. Números de bonança para Peixes, 12 e o 13, a semana favorável a primeira e a terceira, e os dias de prosperidade segunda e quinta. Esta é a previsão numerológica segundo o meu método para fevereiro de 2024. Que está já aí quase a começar, já para a partir de quinta-feira. Bem, nós aqui mensalmente, na última segunda-feira de cada mês. Portanto, para o próximo mês iremos encontrar-nos. Para já, estamos aqui neste 29 de janeiro. A proposta, João, para este nosso primeiro do ano.
Como o nosso tema aqui será a vida espiritual, então eu considerei pertinente iniciarmos aqui as nossas conversas com os nossos ouvintes, desenvolvendo o tema o que é o espírito. Porque aqui temos os alicerces da vida espiritual. Depois falaremos de reencarnação, de mediunidade, de crianças cristal, mas iniciaremos pelos alicerces, que é o que é o espírito. É base. Ok. Então achei o ponto de partida mais importante aqui para o arranque, do nosso programa. O espírito. O que é o espírito? O espírito é a inteligência. Deus é um espírito. Deus é a inteligência suprema. No prólogo do Evangelho segundo São João, diz: no princípio existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tem havido, ao longo dos séculos, diversas interpretações para esta prólogo de São João. Contudo, o que os espíritos amigos que nos assistem nos têm dito é que este verbo a que se refere o prólogo de São João é a inteligência. No princípio existia a inteligência estava com Deus e a inteligência era Deus. E por meio desta inteligência, tudo veio à luz do mundo. Quer dizer, a inteligência de Deus é a raiz para o arranque da vida no universo. Quem criou os espíritos? Como é óbvio, Deus. Ok. É a primeira pessoa. É o primeiro espírito. É a primeira inteligência. É a semente da vida. Ora, Deus é que nos criou quantos espíritos e a outros tantos irmãos que habitam neste planeta e em outros planetas. Deus é o Criador. Através dele tudo vem à existência com a sua infinita inteligência. Muitas pessoas nos perguntam como é que poderíamos classificar os espíritos. Os espíritos podemos classificar de 3 modos: os puros, os que se desviaram do bem e que tentam se conectar novamente ao bem, e os ignorantes. Os puros são aqueles que foram criados em livre-arbítrio, em liberdade, como todos nós, fomos criados um dia, e perante essa liberdade mantiveram-se ao lado do Criador, aceitando com humildade a posição de filhos e ajudando o Criador na sua criação. Depois temos todos aqueles que se desviaram do bem e por algum motivo caíram na ignorância das seduções, que é o nosso caso, espíritos encarnados, que estamos sobre a Terra porque um dia, muito atrás, desviámos-nos do bem e estamos aqui para nos regenerarmos. Depois temos os espíritos ignorantes, aqueles que se afastaram do bem e que não querem voltar para o bem. Mantêm-se no caminho, digamos, do mal, da treva, daí de chamarmos não espíritos maldosos, mas sim espíritos ignorantes, porque estão ignorando no seu espírito a bondade e o amor do Altíssimo. Poderíamos também, igualmente, falar dos elementos que constituem o espírito. O espírito é constituído por espírito, perispírito e alma. O espírito, como eu disse logo no início, é a inteligência. O espírito saiu da vontade de Deus. E não há inteligência sobre a Terra capaz de descrever tamanha maravilha. Quando alguém diz que viu um espírito, não viu o espírito, viu o perispírito. Porque o espírito é apenas um estado de consciência, de inteligência. Não visível. Não visível. Só apenas quem o vê é Deus. Então, o que é o perispírito? Quando os espíritos são criados, há imensos mundos sobre o plano espiritual. E esses espíritos vão percorrer o universo e quando se familiarizam com algum desses mundos,
ficam trabalhando espiritualmente sobre esse mundo. Cada mundo tem a sua forma física. Então o perispírito desse espírito adapta-se à forma que esse espírito escolheu para habitar. Um exemplo do perispírito é a sombra. A sombra tem uma forma, mas não é nada específico. Depois temos a alma. A alma é quando o espírito e o perispírito, que são um só, encarnam num ser, é dado-lhe uma forma detalhada. E quando esse corpo que recebeu essa alma morre, essa alma volta ao plano espiritual com a imagem do corpo que tinha sobre a terra. Então já podemos classificar de alma, porque tem assim o espírito, Já tem forma. o perispírito e a forma do corpo que possuiu sobre a terra. Se nunca encarnar, tem apenas espírito e perispírito. Não visível. O perispírito é visível apenas como um facho de luz, Ok. o espírito não é visível. Um exemplo muito simples do que é o espírito, o perispírito e a alma é o seguinte. Vamos ver uma maçã. Sim. O espírito, a alma é a pele, é a casca da maçã. Tem toda a forma, todo o detalhe, toda a cor. O perispírito é a polpa, que vê-se que está por trás da casca, mas não se vê a olho vivo. E o espírito é a semente, O que está no interior. que está no interior. Por isso, esta classificação é dos elementos que constituem o espírito. Espírito, perispírito e alma. A nossa existência começa pelo espírito, pela inteligência. Intenso, explicado. Vamos agora perceber algumas coisas com o João. Penso que lá em casa também alguns... Bom, há sempre a possibilidade de terem dúvidas e de contatarem também, Com não é? certeza. Pessoas que queiram desenvolver mais... Mais a mediunidade Sim, ou os sim, conhecimentos espirituais. Agora é muito importante, quando nós dizemos que vimos um espírito, nós não vimos o espírito, nós vimos a alma ou o perispírito, depende se encarnou ou se não encarnou. Porque o espírito, só quem tem a capacidade de ver, é Deus. Ok. Portanto, vem já desmistificar algumas pessoas, algumas Não, expressões... por vezes utilizamos mal as expressões. Sim. Pouco é certo. A terminologia às vezes não é adequada ao que se pensa. Exterioriza-se de uma forma errada e depois cria-se uma ideia errada das situações. Obviamente, para quem não sabe, é trocar os termos em relação ao que é. Exatamente. Estamos aqui para explicar. É verdade. Exatamente. Agora uma pergunta que eu acho muito pertinente, uma questão, é se os espíritos encarnam apenas no planeta Terra. Sim. Não. Há mais mundos. Nós queremos reduzir a criação do Deus que tem em si toda a sabedoria, toda a consciência, todo o poder, apenas à criação de um planeta chamado Terra, é reduzir Deus na sua inteligência. Deus criou muitos mundos. E assim como criou muitos mundos, há espíritos que encarnam em vários mundos. Por isso, que dizia há pouco, o perispírito adota formas diferentes, dependendo do mundo em que se encontra. Ou do mundo em que se encontra já encarnado, ou do mundo em que se encontra familiarizado apenas no plano espiritual. Por isso, os espíritos não encarnam apenas no planeta Terra, e sim, existe vida para além do planeta Terra. Mas isso não é? Como é que nós somos uma bolinha no universo e íamos ser únicos? Com certeza, jamais. Jamais. Queremos reduzir Deus na sua inteligência. Não podemos querer ser tão vaidosos. Sim, seria por aí, não é? Quer dizer, todo o universo. Em nosso redor. Sim. Com tantas possibilidades e íamos... É assim como Cristo. Assim como Cristo é o governador do nosso sistema solar, existem espíritos de igual valor espiritual como Cristo, que são os Cristos de outros planetas, que são uma categoria de espíritos de imensidão já quase perfeita, que aceitaram a sabedoria de Deus e serem filhos de Deus de uma forma que nós não temos essa consciência para pensar que valor de espíritos são esses. Passado 2000 anos, nós ainda não temos a compreensão de que espírito foi este de Jesus de Nazaré,
que encarnou no meio de nós. Não temos consciência de quem foi este homem. Porque este homem estava para além da natureza humana. Trouxe em si o amor vivo do Criador. E a nossa forma de pagar esse amor foi crucificando uma cruz. E deixa a pergunta no ar. Se Cristo encarnasse novamente, o que lhe faríamos? Tenho ideia que o mesmo. Infelizmente ainda existe muita ignorância. Quando nós vemos uma guerra, estamos vendo atentar contra Cristo. Quando vemos uma criança a chorar de fome, estamos a atentar contra Cristo. Não podemos esquecer do que Cristo disse: e deixo-vos um mandamento novo: amai-vos uns aos outros. Enquanto isso não for feito, estamos a crucificar Cristo todos os dias. O problema também, isto agora dando aqui uma colherada nas palavras relacionadas com o João, é que existem todas essas palavras, as interpretações conduzem, infelizmente, a estas guerras. As interpretações da palavra que ficou escrita. Sim, a palavra ficou escrita, mas depois existe uma dificuldade de um ser humano para se humilhar no caminho do amor. Porque existe dentro dele ainda muitas vaidades. Porquê? Porque fomos os tais espíritos ignorantes que o dia se afastaram de Deus e agora tentam se reajustar de novo. Porquê? Porque temos muitas seduções internas. Porque escolhemos o lado negativo da vida. Das vaidades, das vaidades, da soberba, do egoísmo. O querer só para nós. Não... Exatamente. E invejar os outros. Tudo situações que nos atrasam espiritualmente. Enfim. Temos que ser mais humildes. Sim. E humanos. E humanos. Não é? Mais espirituais. É isso, não é? Sim, sim. Com a inteligência primordial. Divina. Sim, sim. Aqui algo também que eu considero pertinente é nós aqui conversarmos, é se os espíritos têm a consciência de quem os criou e como foram criados. Terão. Os espíritos têm consciência de quem os criou, que foi Deus. Se nós vermos durante toda a história, Egito, Babilónia, Grécia, Roma, todas as civilizações apontavam para os céus. Todas as civilizações tinham magos, tinham sacerdotes. Porquê? Há uma raiz divina em nós que nos puxa para as coisas do Altíssimo. Então, que sejamos espíritos encarnados ou espíritos encarnados, existe essa centelha divina acesa em nós constantemente. Daí puxar o ser humano para as coisas do além, do divino. Desde toda a eternidade. Agora, se os espíritos encarnados, os encarnados com o nosso caso e desencarnados, que um dia será o nosso caso, se têm a consciência como nós fomos criados, não. Porque a forma misteriosa com que Deus nos criou, não conseguimos pensar nem refletir em tamanho acontecimento. Como é que do vazio nasce algo? Isto só para um ser muito acima de nós, que não existe dicionário nem enciclopédia sobre a Terra capaz de definir tal ser. Por isso, a consciência de como fomos não sabemos. Agora sim sabemos o caminho que devemos seguir, que é o caminho que Cristo nos ensinou há 2000 anos. Portanto, existe toda uma ignorância em relação a nós a isso, não é, João? Voltamos novamente à questão anterior. Pois. As vaidades pessoais impedindo muitas vezes na evolução. Cega-nos. Sim, infelizmente. Assim como Caifás cegou-lhe a vaidade, assim como Pilatos cegou-lhe o medo de perder o poder, assim também essas vaidades continuam a cegar-nos. Por isso nós entramos no milénio da regeneração. E dizem-nos os espíritos, amigos que trabalham connosco, que este milénio será um milénio de muitas provas. Já estão? Com as guerras, Provas por isso... pessoais e provas globais. E deixamos este tema para desenvolver no outro programa. No próximo mês ou, quem sabe, mais para a frente? Mais para a frente. Okay. Comecemos pelas bases para entendermos os assuntos mais de fundo. Outra situação que eu aqui
considerei importante abordarmos neste nosso programa é se o Espírito, qual é o propósito e para que propósito o Espírito foi criado. O Espírito foi criado para usufruir da beleza chamada vida. Deus é o Senhor da vida e não quis ser egoísta. Quis mostrar aos seus filhos que havia vida e que isto era demasiadamente belo. Então trouxe seres à existência. Então, o fundamento para a criação do Espírito é esse mesmo. É mostrar que existe vida. E depois, como nós somos criados em liberdade, então devemos saber escolher o caminho para viver. E esse caminho é feito de trabalho. Ou trabalho junto a Deus no plano espiritual, ou trabalho em planetas encarnando. Porque só se evolui pelo trabalho. E o trabalho maior, diz-nos os irmãos superiores, o trabalho maior é o amor. É pelo amor que o homem se regenera. É pelo amor que o espírito evolui. É pelo amor que nós crescemos, enquanto espíritos, enquanto humanidade. O amor é a salvação do mundo. E nós somos criados, enquanto espíritos, para amar. Então, podemos concluir que o propósito da criação dos espíritos foi usufruir da vida amando. Esta é a grande conclusão. Estamos aqui para amar. Se olharmos ao que Cristo deixou, foi só amor. Não houve uma palavra de ódio, nem de vingança, nem de materialismo, nem para apontar o outro. Discriminações, nada. Cristo só acolheu todos e qualquer um. Independentemente de religião, orientações, credos, casa samaritana. Tinha tido inúmeros maridos, que não era da religião judaica. Cristo acolheu. Por exemplo, por isso nós temos que entender que o nosso caminho é amar e seguir o exemplo de Cristo de Nazaré. Agora, eu há algum tempo recebi algo que se chamou a psicografia, que eu, para além de... É a tal proposta surpresa de fim de apontamento, é isso? O João disse-me, vai aqui acontecer uma coisa que nunca aconteceu. Eu creio que nunca existiu numa rádio. Olha, por exemplo, aqui não, de certeza, mas pronto. Pelo menos aqui não. Sim. Alguém trazer uma psicografia. Psicografia, o que é isto, uma psicografia, para quem não sabe? Psicografia é uma das formas de mediunidade, onde os espíritos podem psicografar de 3 formas. Psicografar o que é? Escrever através do médium. Pode ser através de uma incorporação, com os espíritos inconscientes, em que os espíritos escrevem sem o médium ter qualquer consciência do que está escrevendo. Pode ser através de uma incorporação semi-inconsciente, onde o médium onde estão segurando apenas na mão do médium, mas as palavras estão vindo à cabeça do médium, e pode ser feita a psicografia de um modo auditivo. Para se fazer a psicografia é preciso alguma concentração por parte do médium. O ambiente está preparado, fluidificado, porque baixam sobre o médium grandes entidades e a energia deles é muito distinta da nossa. E é através dessa forma de mediunidade que os espíritos, há alguns tempos, me deixaram esta mensagem. E como nada é por acaso, creio que esta mensagem se adapta muito bem ao nosso programa, porque é uma mensagem sobre o espírito, que eu vou ter todo o gosto de partilhar com o nosso auditório. Então começa esta psicografia dizendo: prezados irmãos, o espírito apresenta-se como a forma mais sublime da inteligência de Deus nosso Pai. Com essa inteligência infinita, Deus nosso Pai
trouxe à criação todas as coisas presentes no vosso mundo e em outros mundos, tanto espirituais como físicos. A inteligência do Altíssimo é infinita, assim como a sua criação é infinita, e o seu amor é inquantificável, no quanto nos ama, apesar do caminho que cada um de vós decide prosseguir. Foi dessa inteligência que todos nós surgimos, e é dessa inteligência universal que todos nós comungamos. Através dessa inteligência, ficamos de uma forma inata, dotados do livre-arbítrio, a fim de prosseguirmos o caminho que entendermos, porque amar é isso mesmo, mostrar a verdade e deixar que essa verdade cause em nós a vontade de caminhar pelo bem e para o bem. Foi com esse princípio de inteligência que todos nós temos percorrido a nossa existência, uma vez escolhendo a porta larga dos vícios e seduções, outra vez optando pela porta estreita das provas, da gratidão e da misericórdia. Ser espírito é ter em si uma inteligência dotada de liberdade de agir e de pensar, assim como ter em nós a consciência que somos espirituais, sendo que a nossa natureza procede dos céus, sendo os céus a nossa morada eterna desde o momento da nossa criação espiritual. Prezados irmãos, nunca vos esqueceis que sois espíritos, agora encarnados no planeta a que vós e nós um dia chamamos Terra. Então que possais deixar uma pegada de amor e de paz nessa que de momento é a vossa morada. Assim que o caminho que trilheis possa ser admirável, pois o bem que fizerdes é a evolução e glória para o vosso espírito. Sejam chamas vivas de amor e luz, levando em vós, nas vossas atitudes e pensamentos, o reflexo da vossa criação, que é Deus, nosso Pai. Que a coragem de amar esteja presente para que possais evoluir caminhando ao estado de perfeição espiritual em que fostes criados, e assim viver na eterna felicidade, essa mesma felicidade de um dia haver sido criado por um Pai misericordioso chamado Deus, o Deus do eterno amor. Assim, os céus vos roga para que a vossa inteligência, que é o vosso espírito, caminhe para o amor ao próximo, fazendo vivas as palavras do Mestre: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí tendes o exemplo para adotar, pois é o amor que salva, é o amor que perdoa, e é pelo amor que o vosso espírito assume uma dignidade maior. Assim, nos despedimos, levando conosco a fé e esperança que cada um de vós possa ser exemplo vivo da inteligência divina, exemplo esse que alcançareis pelo amor, sendo o amor a esperança da humanidade. Assim, nesta psicografia, um espírito que um dia sob a terra se chamou Francisco. João, até fevereiro. Até fevereiro, e que os céus nos abençoem. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.